Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Eu quero te convidar a você ler comigo a Bíblia em Lucas, no capítulo 23, no versículo 13. Diz assim: Pilatos reuniu os chefes dos sacerdotes, as autoridades e o povo, dizendo-lhes: Vocês me trouxeram este homem como alguém que estava incitando o povo à rebelião. E eu o examinei na presença de vocês e não achei nenhuma base para as acusações que fazem contra ele. Nem Herodes, pois ele o mandou de volta para nós. Como podem ver, ele nada fez que mereça a morte. Portanto, eu o castigarei, depois o soltarei. Ele era obrigado a soltar-lhes um preso durante a festa. A uma só voz, eles gritaram: Acaba com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás havia sido lançado na prisão por causa de uma rebelião na cidade e por assassinato. Desejando soltar a Jesus, Pilatos dirigiu-se a eles novamente, mas eles continuaram gritando: Crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez, ele lhes falou: Por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. Eles, porém, pediam insistentemente, com fortes gritos, que ele fosse crucificado. E a gritaria prevaleceu. Então Pilatos decidiu fazer a vontade deles. Libertou o homem que havia sido lançado na prisão por rebelião e assassinato, aquele que eles haviam pedido, e entregou Jesus à vontade deles. Amém. Neste tempo, se condenava os piores criminosos à morte de cruz. A morte de cruz era uma morte muito difícil, de muito sofrimento. Quando a pessoa ainda tinha mais existência, ela demorava ainda mais tempo para morrer, sabe? E quando eles queriam acabar logo com o sofrimento daquela pessoa, eles quebravam as suas pernas e logo aquela pessoa ia morrer por uma asfixia em poucos minutos. Quando Jesus ele é preso e é levado para ser crucificado diante, de Pilatos, Pilatos, em sua consciência, sabia que Jesus não era merecedor daquela morte. Não havia culpa em Jesus para aquilo. Então Pilatos, depois de ter açoitado Jesus, de ter colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, um manto de rei, ele manda Jesus diante da multidão para que de repente a multidão tivesse pena de Jesus e ele não fosse crucificado. Então, Pilatos, para fugir, para tentar livrar Jesus da cruz, ele lembra-se de uma tradição, né? Pilatos lembra de uma tradição que tinha naquela época no período de Páscoa, eles soltavam um criminoso. Então, Pilatos, diante da multidão, diz para eles: Vocês querem que eu solte Barrabás ou Jesus? E a multidão, em forte voz, e para surpresa de Pilatos, a multidão diz: Solta Barrabás e crucifica Jesus. Sabe, de um lado nós temos um homem mau, conhecido pelas suas atitudes más, e de um outro lado nós temos Jesus, um homem que percorreu cidades e aldeias fazendo bem, curando pessoas, fazendo somente o bem. Mas o que acontece é que Barrabás, aquele que era um verdadeiro criminoso, é solto, e Jesus, que é totalmente inocente, vai para a cruz. E deixa eu te dizer, em Jesus nós temos a garantia de perdão. E por quê? Sabe, estudos dizem que quando um criminoso ele era condenado à cruz, era feito para ele uma cruz com as suas medidas. Barrabás já tinha sido condenado à cruz, portanto, já tinha sido feita uma cruz com as medidas de Barrabás. Mas o que acontece é que Barrabás não vai para a cruz. E quem vai para a cruz, no lugar de Barrabás, é Jesus. Jesus tomou a cruz que era de Barrabás.
E sabe o que significa o nome Barrabás? O nome Barrabás significa filho do Abba, filho do Pai. E sabe o que isso nos diz? Que Barrabás estava nos representando. Jesus, ele tomou a nossa cruz. Jesus tomou a nossa condenação. Aquilo que era para ser nosso, Jesus tomou. Para que nós fôssemos perdoados. Para que nós fôssemos feitos filho do Abba. Filhos do Pai. Sabe, nós não somos diferentes de Barrabás. Todos nós somos pecadores da mesma maneira. Em Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Sabe, por causa de Jesus, Barrabás, ele teve a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de ser livre daquela morte de cruz e de ter a sua vida restaurada. Mas a Bíblia não nos conta, não sabemos o que acontece com Barrabás após isso. Mas o negócio é o seguinte, que assim como Barrabás, nós também temos essa oportunidade de nós nos arrependermos dos nossos pecados e termos a nossa vida, a nossa história transformadas por causa de Jesus. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é uma promessa de perdão. Nós precisamos crer nela. Então, o que nós precisamos é confessar os nossos pecados, sabe? Reconhecer as nossas atitudes erradas. Primeiro, o que significa pecado? Pecado significa errar o alvo. Pecado significa estar aquém de um padrão, ou seja, estar longe de um padrão. Pecado é não chegarmos a ser o que nós deveríamos ser. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, diz: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse versículo quer dizer que nosso padrão a ser alcançado é Jesus. Deus, quando cria a humanidade, Ele cria com o intuito de nós sermos a imagem e semelhança de Jesus. Então, tudo que nós fazemos que Jesus não faria é pecado. Cara, e nós fazemos muitas coisas que Jesus não faria, não é verdade? Nós pensamos muitas coisas que Jesus não pensaria. O reino de Deus tem um padrão. E a demonstração perfeita deste padrão é Jesus. Assim como todos os países têm as suas próprias leis, o reino de Deus também tem as suas leis. E tudo que foge dessas leis é errado. Portanto, é um crime, é um delito. Sabe, nós precisamos enxergar o pecado da maneira correta. O pecado não é um errinho. O pecado é um crime. O pecado é um delito contra Deus. E o versículo diz para nós que nós precisamos confessar os nossos pecados. Ou seja, nós somos como criminosos confessando o nosso crime. Sabe, mas eu tenho uma boa notícia para você. Que nós confessamos nossos pecados, nossos delitos, os nossos crimes, não para alguém que está pronto para nos julgar, mas para alguém que está pronto para nos perdoar. Para alguém que está pronto a apagar o nosso pecado. Sabe, o verbo perdoar significa levar embora. Cara, Jesus levou embora os nossos pecados naquela cruz. O versículo ele continua dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Sabe, nós precisamos confiar, nós precisamos crer que Ele é fiel e justo para perdoar os nossos erros, os nossos pecados. Deus, Ele é um justo juiz, que Ele não poderia deixar impune os nossos pecados.
Então o que acontece é que Jesus vem e toma a nossa cruz. Jesus vem e toma o nosso lugar e toma a condenação que era nossa por causa dos nossos pecados, crimes e delitos diante de Deus. A justiça foi feita em Jesus. E o que isso nos diz? Que se confessarmos nossos pecados, nós podemos confiar que Ele nos perdoa. Porque Jesus, Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou o preço que era nosso. Por isso nós podemos confiar. Mas sabe, não é só por isso. Nós podemos confiar não só porque Jesus tomou o nosso lugar. Isso já é fenomenal, isso é surreal, mas nós podemos confiar porque Deus, Ele olha para o sacrifício de Jesus naquela cruz e Ele fala que é suficiente para apagar, para perdoar todo o nosso pecado. Não é um pecado, não é aquele que de lá de trás, cara, é o pecado da vida inteira, é o pecado de uma humanidade inteira. O seu papel, o meu papel, é reconhecer e confessar e se arrepender dos meus pecados, dos seus pecados. O papel de Deus é perdoar o seu pecado. E o versículo termina dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. O que isso quer dizer? Que Jesus não somente perdoa os nossos pecados, mas Ele também nos purifica de toda a injustiça. Ou seja, Jesus nos limpa dos nossos erros, dos nossos crimes. Jesus limpa a nossa mente, Jesus limpa o nosso coração. Agora Jesus nos dá a capacitação para que nós alcancemos o padrão que é o próprio Jesus. Agora Jesus nos dá a capacitação de sermos feitos semelhantes a Ele. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, confesse então o seu pecado diante de Deus. Confesse, confesse. Nós precisamos falar, nós precisamos dar nome aos pecados. E cara, não só isso, nós precisamos crer que quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, você não precisa carregar o peso da culpa, o peso do pecado, você não precisa carregar. Muitas vezes Deus já não nos perdoou, mas nós ainda não nos perdoamos. Nós precisamos derramar aos pés de Jesus todo o nosso pecado, porque nós não conseguimos carregar isso em nós. Na verdade, nós não precisamos, porque Ele já carregou sobre si. Não ache que seu pecado é grande demais, que Deus não possa perdoar. Não faça isso, você vai estar limitando o sacrifício poderoso de Jesus. Deus é grande, Ele te perdoa de qualquer pecado. E não ache que Deus também não pode te perdoar, porque você já errou muitas vezes na mesma situação. Não ache. Continue se arrependendo, continue sim, pedindo perdão a Deus. Sabe por que o sacrifício de Jesus, o sangue derramado naquela cruz é suficiente para nos perdoar? Quantas vezes forem necessárias. E glória a Deus por isso, porque se não fosse isso, cara, a gente não estaria nem aqui. Mas por causa disso, por causa do perdão de Deus, nós vamos continuar errando? Nós vamos continuar no erro? Não, nós não vamos. Porque o mesmo Jesus, que é suficiente para perdoar todo o pecado, é o Jesus que é suficiente, que nos capacita a viver longe do pecado. Sabe o que Deus tem para nós? É muito melhor, é muito maior do que qualquer prazer do pecado, do que qualquer erro, do que qualquer, sabe, qualquer outra situação. O que Deus tem para nós, nós precisamos viver. Por isso, se você está longe de Jesus, por isso, se você deu as costas para Deus, se você já viveu algo com Deus,
mas agora você está longe. Jesus está te chamando para perto novamente. Ele está te chamando para se arrepender. Ele está te chamando para você se colocar diante dele, porque ele quer perdoar o seu pecado. Ele quer te limpar de toda injustiça e te tornar parecido com ele. Volte para Jesus. Volte para onde você não deveria ter saído. Mas se você está com Deus, se você está caminhando com Jesus diariamente, o arrependimento, a confissão dos nossos pecados, não é só para quem está longe, é para nós diariamente que estamos com Ele. Porque diariamente nós somos confrontados com um pecado que existe dentro de nós. Diariamente nós somos confrontados, nós somos atacados com tentações. E toda essa situação que nós estamos vivendo é para revelar o que está dentro do nosso coração. É para revelar aquilo que ainda precisa ser tratado, aquilo que ainda precisa ser mudado. E Jesus quer te purificar, Jesus quer te limpar. Ele está acessível a você. Se entregue a Ele. E nesse momento eu quero te convidar. Aonde você está, se for possível, que você ore comigo. Nós vamos orar por arrependimento, porque nós precisamos voltar o nosso coração para Jesus. Nós precisamos nos colocar diante daquele que nos ama, aquele que não está pronto para nos julgar, mas está pronto para nos perdoar e nos limpar. Se você puder, se coloque de joelho nesse momento. Nós precisamos render o nosso coração. Nós precisamos render as nossas vidas diante dEle. Então comece pedindo perdão. Comece agradecendo. Senhor, obrigada. Obrigado pelo teu amor. Agradeça pelo amor de Jesus. Agradeça pela misericórdia, por Ele ter tomado o seu lugar naquela cruz. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque o Senhor tomou o nosso lugar, não porque nós éramos merecedores e nós não somos, mas o Senhor nos amou. Obrigada, Jesus. Senhor, nós lançamos diante de Ti os nossos pecados, pecados ocultos, pecados que ninguém está vendo, mas nós sabemos. Nós lançamos, comece a falar para Jesus tudo aquilo que tem estado no seu coração, todo o pecado que você tem cometido, toda atitude que tem entristecido o coração de Deus, coloque diante dEle, Ele está pronto para te perdoar. Senhor, nós pedimos perdão a Ti. Nós confessamos os nossos pecados. Perdão, Jesus, por nós pensarmos só em nós mesmos. Perdão, ó Deus, por nós acharmos que o mundo gira ao nosso redor. Ó Deus, perdão por tudo aquilo que estamos fazendo, ó Deus, que tem trocado o Teu lugar em nossos corações. Comece a falar tudo a Jesus. Você não precisa ter vergonha. Você não precisa ter medo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu perdão. Creia nesse perdão. Jesus está te perdoando neste momento. Jesus está te limpando de toda a sujeira, do pecado, do erro. E Ele está te tornando capaz de ficar longe do pecado neste momento. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não só nos perdoa, que já seria suficiente, totalmente grande, mas o Senhor vai além. O Senhor nos capacita, ó Deus, para sermos como o Senhor, andarmos como o Senhor, amarmos e perdoarmos, ó Deus, e termos uma vida, ó Deus, como o Senhor tem. Obrigado, Senhor, por nos chamar. Obrigada, Jesus, por essa noite, por este momento. Nós te louvamos, agradeça ao Senhor por isso. E ao se levantar da onde você está, saiba
Jesus tem uma nova história para você. Jesus tem um recomeço. Se for necessário, recomece. Mas continue. Esteja com Deus. Ele é o seu lugar. Em nome de Jesus. Amém.